Esse é o podcast do Publish News. Há 20 anos é aqui que você se informa sobre o mercado editorial. Neste episódio, procuramos intercalar um assunto atual ao campo literário. Em um momento da história em que a Rússia invade a Ucrânia, conversamos com a Priscila Nascimento Marques, professora do curso de russo da Faculdade de Letras da UFRJ. Ela realizou estágio pós-doutoral na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a FFLeste na USP, é bacharel e licenciada em Psicologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e mestre e doutora em Literatura e Cultura Russa pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a FFLeste USP. Priscila ainda realiza pesquisas na área de literatura e cultura russa, com ênfase na psicologia da arte de L. Vygotsky e traduções de literatura russa. Ou seja, ela entende do assunto. Nesse bate-papo, falamos sobre a Rússia, sua literatura e sobre o ofício de traduzir. Também tentamos entender melhor uma das facetas mais admiradas pelos brasileiros sobre a cultura russa, a sua literatura. As dificuldades da língua russa, o alfabeto cirílico, as diferenças gramaticais e culturais e, claro, a crescente russofobia que toma de assalto o mundo também estão na conversa. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI, exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. E o podcast também tem o patrocínio da Alta Books, uma editora de livros sempre reinventando e investindo em projetos relevantes. Com mais de 20 anos no mercado, 5 selos e 3 mil títulos publicados, com best-sellers nas temáticas de desenvolvimento pessoal, informática, finanças, entre outros. Atualmente, o foco é o novo selo Alta Novel, com best-sellers internacionais de variados gêneros, como romance, fantasia, sci-fi, thrillers e mais. Esse é o episódio número 205 do podcast do Publish News, do dia 7 de março de 2022, gravado no dia 3. Eu sou Fábio Rara e esse episódio conta com a participação de Thales Menezes, Karina Lourenço e Thalita Facchini. A edição é de Gil Luiz Mendes. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook e Twitter. Todos os dias, novos conteúdos para você. E vamos ouvir a nossa conversa com a Priscila? Priscila, queria agradecer a participar aqui do nosso podcast, para falar um pouco sobre literatura russa, né, que você passou grande parte da sua vida acadêmica estudando, né? Não sei quantos anos foram, mas conta um pouquinho da sua formação. A gente já falou aqui na abertura, né, que você não ouviu, mas um pouco de tudo que você passou. E hoje você é tradutora, né? Mas conta um pouquinho desse caminho acadêmico também. Fábio, eu agradeço muito pelo convite, muito mesmo. Assim, eu queria destacar a importância de um convite como esse, no momento em que a Rússia está no holofote, está no noticiário, e a gente já tem notícias muito, muito tristes de russofobia extrema e de uma coisa que está descambando para uma censura ou para uma rejeição da Rússia em todos os seus aspectos e não apenas em relação a esse caso específico trágico e lamentável que é o da guerra. Então que a gente tem, obrigado por ter espaço para falar do trabalho como tradutora do trabalho de divulgação da literatura e da cultura russa no Brasil, independente do que está acontecendo agora. Muito pelo contrário, né? É importante a gente conhecer melhor essa cultura para poder entender até o que se passa no mundo hoje, né? Mas sobre a sua pergunta da minha formação, eu tenho uma formação um pouco heterodoxa entre os meus pares, digamos assim, colegas tradutores. Eu venho de onde quase todos vêm, que é do Programa de Literatura e Cultura Russa da USP, da FFLeste, né, da Faculdade de Letras. Hoje ele está dentro de um outro programa de pós que chama Programa de Literatura e Tradução, línguas estrangeiras e tradução, o programa chama Letra. Mas do período em que eu frequentei, eu fiquei 10
10 anos, mais ou menos, ali, se chamava Programa de Literatura e Cultura Russa, e quase todos os tradutores dessa geração, que é mais ou menos a geração, sei lá, pós Boris Schneiderman, Paulo Bezerra, Aurora Bernardini, todos nós viemos dessa fabriquinha de tradutores, na verdade, né, que o Boris fundou, digamos. A minha pré-história disso, que é uma pré-história um pouco diferente, foi ter feito psicologia antes, né? Eu não me formei originalmente em letras, nem em letras, muito menos em russo. Então, eu fui entrar na literatura russa e na língua russa a partir do mestrado que eu comecei em 2007. Só deixa eu te cortar, mas também para você continuar, que acho que esse ponto e porque, afinal, literatura russa também, né? Por que eu escolhi? Tá. Não é muito difícil explicar, embora pareça uma transição de carreira muito brusca e quase que impressionante. Foi porque no final do curso de psicologia eu resolvi fazer o meu TCC, né? O TCC, o trabalho de conclusão do curso de psicologia, eu resolvi estudar o Crime e Castigo. E eu resolvi estudar o Crime e Castigo a partir de uma teoria da psicologia, de uma abordagem psicológica de psicologia da arte, que era do Vygotsky, criada pelo Vygotsky há quase 100 anos. Bom, eu não percebi, mas eu estava com os dois pés na Rússia já. Né? De um lado eu tinha o Vygotsky, que era o psicólogo que eu escolhi, e do outro lado o objeto de análise que eu escolhi estudar era o romance do Dostoiévski. E tudo bem, isso poderia ter acontecido e não necessariamente ter me levado a fazer uma pós no russo. O que ocorre é que a psicologia da arte do Vygotsky na época não era uma área com muitos estudiosos, especialmente em São Paulo. E aí, quando eu resolvi fazer uma pós e continuar esse assunto, eu não encontrei lugar para fazer isso e acabei me encontrando sendo bastante bem acolhida pelo programa da USP, de Literatura e Cultura Russa. Só que aí eu já estava me comprometendo com uma coisa mais séria, né? Quer dizer, dali 2 anos eu ia virar mestre em Literatura e Cultura Russa, isso aí que você lê no meu currículo. Então, isso para mim implicou em fazer um mergulho total, assim. Eu comecei a frequentar as aulas da graduação, comecei a estudar a língua e tal, e considerei realmente que eu estava migrando de área 100%, e foi o que aconteceu realmente a maior parte do tempo. Hoje eu tenho voltado alguns laços com a psicologia, mas profissionalmente eu acabei me dedicando praticamente 100% ao campo das letras e da literatura russa. Mas foi isso, foi Dostoiévski, como uma história bastante clichê, na verdade. Começar por Crime e Castigo é uma coisa que explica quase a relação de meio mundo, na verdade, que conhece a literatura russa. Metade, se não foi com Crime e Castigo, outra metade foi com, sei lá, Tolstói. O meu foi Crime e Castigo, enfim. Então não é uma história lá muito original. Ela tem uma curiosidade, acho que é básico, e você já deve ter ouvido essa pergunta, acho que 1 milhão de vezes. Mas como é lidar com o russo, esse novo alfabeto? Como é muito difícil? Ok, para você que está aí envolvida, já deve ser tirar de letra, mas é complicado como parece para gente que ouve de fora? A gente nunca tira de letra, não, mas assim, olha, é muito complicado. Eu sempre gostei de estudar línguas, mas na verdade, até eu entrar no russo, até em 2007, quando eu entrei no mestrado em russo, eu nunca tinha estudado outra língua estrangeira além do inglês, assim. E aí eu tinha vontade, mas aí eu tinha feito faculdade de outra coisa, e estava ocupada com outras coisas, e aí chegou nesse momento que eu falei, não, eu vou ter que estudar russo. O problema, a maior dificuldade de estudar russo foi, na época, isso, tipo 15, 20 anos atrás, quando eu comecei, a gente tinha poucas escolas, poucos bons materiais. Então, claro que do ponto de vista estrutural é uma língua difícil, porque é uma língua que declina, tem outro alfabeto. O alfabeto é o que mais estranha, é o que mais causa estranhamento, mas não é o pior, está longe de ser a pior parte da história. Porque o alfabeto se decodifica, é como aprender um códigozinho, assim, daqui a pouco você está acostumado com aquilo. Mas a estrutura da língua é muito diferente do português, ela é uma língua que declina, e mesmo que você já tenha estudado, digamos, alemão, o nível de declinação do russo é muito mais complexo do que o do alemão. Então, assim, claro, não é fácil, e era, acho que, um pouco mais difícil na época, porque acho que tinha materiais um pouco precários, os métodos não eram muito estabelecidos, não que sejam agora, mas assim, agora você tem, acho que é bom mencionar, tem uma porção de canais no YouTube, em português, inclusive em português, né?
dentre os quais, inclusive, já para falar do assunto do momento, né, pessoas recebendo mensagens de ódio por causa da situação atual, né, gente que tem esse tipo de canal sofrendo com isso. Esse tipo de coisa não existia, sabe? Essa coisa até mais lúdica, né, dos videozinhos e tal. Então era um pouco mais difícil, assim. Acho que hoje em dia nem Duolingo acho que existia. Tem russo no Duolingo para quem quiser brincar um pouquinho. É uma ferramenta um pouco mecânica e meio, não sei se totalmente eficiente, mas pelo menos cria alguma familiaridade, né? E como aconteceu comigo, eu tenho a impressão que isso acontece com todo mundo. Parece que no momento que você decide uma coisa para você decide se dedicar a alguma coisa, parece que que essas coisas começam a aparecer para você, né? Eu tive essa impressão claramente. No momento em que eu resolvi entrar na pós em russo, aparecia filme russo no cinema, aparecia peça russa no teatro. Foi nessa época que veio uma excursão enorme de companhias teatrais russas para São Paulo. Eu falei, não acredito, não é possível, né? Então, eu não vou ter nenhuma explicação para isso. Pode ser que isso sempre existiu, eu só não prestava atenção, mas, de fato, havia já uma presença de um diálogo com a cultura russa no Brasil que a gente a gente supõe que venha mais ou menos desde a tradução do Paulo Bezerra do Crime e Castigo, que foi em 99, 2000. Dali para frente, essa onda de traduções diretas geraram muita coisa, movimentaram muito o ambiente cultural no Brasil em relação à Rússia, né? Já existia, claro, o trabalho primoroso do Boris Schneiderman e da professora Aurora, mas acho que as traduções dos grandes romances de Dostoiévski se popularizaram de um jeito um pouco impressionante, assim, para falar a verdade. Se você fala em outros países, inclusive na Rússia, que Dostoiévski vende no Brasil, é um choque para qualquer país na Europa Central ou para os próprios russos. Os russos não necessariamente gostam tanto assim do Dostoiévski. Então, eu acho que eu perdi o que eu estava falando, mas eu estava dizendo que assim, tudo isso acabou me ajudando a entrar um pouco. As antenas ficaram mais ligadas, né? Você começa a procurar, as coisas parecem que começam a aparecer também. Foi um trajeto, tem sido até hoje, né, um trajeto que não é fácil. Hoje em dia, inclusive, eu estou numa outra posição que eu nem imaginei que fosse ocupar, né? Hoje eu dou aula de russo na UFRJ, e agora eu estou encarando essa tarefa de, tipo, era difícil para mim, eu não posso usar as ferramentas que eu usei para aprender, porque elas eram muito complicadas, então eu tenho que procurar materiais novos, eu tenho que pensar esse assunto de ensinar russo de outro jeito, mas acho que a gente já se encontra em um outro estágio. Fazendo essa tarefa desse lado hoje, de dar aula de língua, eu acho que a gente tem à disposição coisas muito mais modernas do que o Deus nos acuda, que era aquele monte de xerox e de materiais confusos e picotados e soviéticos, na maior parte das vezes, que a gente tinha à disposição quando eu comecei. Também acho que o papel da Rússia, inclusive, né, digamos assim, deixou as mudanças geopolíticas que aconteceram, sei lá, desde que eu cresci, né, mudaram bastante, acho que e a visão também. Mas eu queria falar um pouco sobre o trabalho de tradução, né? Porque não é simplesmente dominar a língua, como a Thalita está falando, claro, você tem que primeiro dominar o alfabeto, depois dominar a gramática, etc. Que como você falou, não parece tão simples assim. E também, pra gente, acho que soa estranho. Por exemplo, inglês e um pouco do francês, espanhol, a gente ouve um pouco, né? Sabe? Tá por ali, tem alguma coisa de música. Mas assim, eu não me lembro de ter ouvido uma música russa. Sabe? A minha lembrança soviética é do Ursinho Misha, que é mas eu sou mais velho. Da Olimpíada... de Moscou. De Moscou. Mas como que é também... Porque parte da tradução é também parte da cultura, né? É trazer um pouco da cultura e decodificar para o português ou para a cultura brasileira. Isso também, o quão difícil é, e você consegue apontar um pouco dessa diferença que existe? Ou das coincidências, digamos assim? Não é um trabalho simples e não basta saber o idioma, sem dúvida, assim, não é uma questão. Pensem vocês que conhecem outra língua tentar fazer o contrário, né? Só porque você é nativo, você sabe português, né? Então você pode pegar
traduzir para uma outra língua que você conheça, enfim, não é um trabalho mecânico, né? É um trabalho bem complicado. E esses aspectos da cultura, eles aparecem principalmente na literatura, né? Quer dizer, mais do que uma tradução técnica, coisa que também faço, né? Não faz muito tempo traduzir um livro de um psicólogo soviético e tudo. Ali, os elementos da cultura não são tão preeminentes, é um texto científico, né? Ele está falando de algo que, inclusive, é um vocabulário mais padrão e tal, que pode ter algumas características específicas do contexto da ciência soviética, mas não propriamente coisas da cultura, eu diria, né? Ainda assim, dá pano para manga, né? Tem termos do russo que para designar coisas cotidianas que são muito específicos que a gente fica rachando a cabeça para traduzir, mesmo num texto técnico. Mas claro que num texto literário, desde aspectos mais formais e mais óbvios, tipo, se ela vai traduzir uma literatura russa do século XIX, eles usam unidades de medidas diferentes, eles usam formas de tratamento, apelidos, tem até meme sobre isso, né? A quantidade de nome patronímico, sobrenome e apelidos, e aquele mesmo personagem. Um romance russo longo já costuma ter muitos personagens, e cada personagem é desdobrado em 8 formas de tratamento, sei lá, um apelido, nome patronímico, só o sobrenome, enfim, tudo isso a gente precisa, em primeiro lugar, conhecer, entender, enfim, que um apelido tem uma certa função na narrativa, né? E tentar, o que a gente faz, por exemplo, no caso dos nomes, a gente nunca traduz os nomes, né? Nunca traduz os apelidos, por exemplo, para dar um exemplo famoso, né? A Sônia, do Crime e Castigo, Sônia é um apelido de Sófia, e também tem as variações de Sônia, que é Sônietka, né, seria Soninha. A gente não coloca Soninha quando a gente traduz, e a gente recorre muito às notas de rodapé. O que é uma coisa que dá uma certa, por um lado, a gente meio que tem que calcular, assim, pôr na balança, né? À medida que a gente vai interromper a leitura do leitor, porque a gente está interrompendo, né, pedindo para ele descer lá no rodapé e entender aquilo que está lá no texto, né? E em que medida a gente não vai domesticar, em tradução a gente fala nesses termos, domesticar demais a tradução para não causar nenhum estranhamento e, por outro lado, apagar a cultura também, né? Apagar o colorido, né? A característica nacional daquele texto, né? Então, a tendência é que a gente não domestique excessivamente, e aí, assim, desde os aspectos mais aparentes, que é tipo unidades de medidas, apelidos, nomes, até questões mais profundas como o estilo, né? Então, por exemplo, na língua russa, eles usam muito mais repetições do que em português. E aí, o que a gente precisa pensar? A gente vai manter todas as repetições? Às vezes o texto fica horrível, simplesmente horrível e ilegível em português se a gente mantiver todas as repetições. Esse é um ponto. O que aí é o trabalho mais difícil do tradutor é a sensibilidade de entender quando essas repetições são um recurso estilístico. E aí isso realmente acho que é o mais difícil. Isso não como se diz, unânime, nem todo mundo vai concordar que isso aqui é um recurso estilístico, eu preciso manter essa repetição. Às vezes outra pessoa vai ler aquilo e pensar, não me parece, está ruim, eu vou substituir por sinônimos e vai ficar melhor. Tudo isso vai depender da compreensão que o autor tem da obra mesmo, assim, daquilo que ele entende, como ele lê, como ele no fundo interpreta. Tem outra coisa que a gente faz às vezes, e tenta fazer na medida do possível, que é rastrear correspondências etimológicas, né? Então, por exemplo, apareceu uma palavra numa frase, um adjetivo X. Aí a gente vê um substantivo 3 linhas para baixo, que é o mesmo radical. E se você estiver desatento, você pode pegar aquele substantivo e mandar traduzir para uma palavra em português que não tem nada a ver com o radical do outro adjetivo de 3 linhas antes. E aí, às vezes, você perdeu um eco ali dentro do texto. Isso se você considerar que esse eco é importante, né? Pode ser que não seja. No fundo, é um trabalho de interpretação, né? Que sempre pressupõe uma certa leitura e interpretação do texto. E a gente tem o problema de, como tradutor, assim, a única coisa que resulta finalmente, né, é o nosso trabalho, né? A gente não escreve uma tese para explicar por que traduziu assim ou assado, né? Então, quando alguém pega o resultado final da sua tradução, alguém pode dizer, mas concordo com essa palavra, não gostei disso.
E a gente não está meio ali para se defender, na verdade, né? Porque, no fundo, muito provavelmente, se você vai até o tradutor, ele vai ter alguma justificativa. Você, quando analisou aquela frase isoladamente, talvez não sabe que quando o tradutor traduziu aquela frase, ele estava pensando em 3 frases antes, 5 frases depois, que tinham alguma implicação para aquela frase especificamente. Então, eu só estou dizendo isso porque, assim, às vezes o tradutor fica tem estado muito em evidência, né? Não é à toa que a gente fala muito, né? A gente dá entrevista e nosso nome está na capa às vezes, né? É ótimo, assim. Mas, por outro lado, isso às vezes o trabalho fica um pouco exposto, como assim, o tradutor errou aqui ou fez não sei o que acolá, mas a gente não tem muito essa oportunidade às vezes, exceto quando a gente faz trabalhos acadêmicos. Eu tive a chance de escrever, por exemplo, artigos sobre tradução que eu fiz, uma tradução de um conto de Dostoiévski, que aí eu pude explicar por que eu escolhi a tradução deste título. Foi o caso da História Desagradável, né? O título da História Desagradável é anedota em russo. A palavra anedota parece tão melhor do que história, que é uma coisa banal, enfim. E foi difícil chegar nessa conclusão, e a gente não consegue explicar. Ninguém vai ter saco de ler uma nota de rodapé de 3 páginas, você explicando por que você escolheu a história e não a anedota e tal. E aí, enfim, quando a gente tem um pouco esse trânsito pela academia, às vezes a gente tem a chance de se justificar ou de elaborar um pouco melhor esses assuntos, né? Não sei nem se eu respondi sua pergunta. Respondeu. Você comentou meio por cima desse crescimento e desse interesse maior sobre a língua russa nos últimos anos, né? E que você também até se tornou professora de russo. Eu queria que você me falasse melhor, explicasse desse aumento. Na sua visão, como é que você enxerga isso? Esse maior interesse da gente, do brasileiro, na literatura, na cultura, na escrita russa. Uhum. Eu só tenho impressões, acho que ninguém tem nenhuma tese definitiva sobre esse assunto, mas nós temos e a gente compartilha, a gente fala um pouco disso, né? Entre as pessoas da área, e tem algumas hipóteses que tem algumas coisas que deu para observar, né, digamos assim, desse fenômeno de 20 anos, digamos, né, de 20, 22 anos, que é do começo dos anos 2000 para cá, né, que parece que esse boom está acontecendo. Estamos tomando aí, sei lá, o boom da coleção Leste, que inaugura esse movimento na 34 e que depois se espraia para as traduções da companhia, da COSAC, enfim. Uma coisa, não sei se a gente sabe explicar, mas uma coisa dá para observar. Esse não é um movimento oriundo de motivações políticas. E é interessante falar disso agora, especificamente, porque parece que a gente vai voltar umas casinhas no jogo da geopolítica internacional, mas enfim. Se por um lado existiu um interesse grande no Brasil por estudar língua russa, existe até hoje uma instituição em São Paulo chamada União Cultural, que se chamava União Cultural Brasil União Soviética, hoje se chama União Cultural pela Amizade dos Povos, onde muita gente estudou russo, por exemplo, desde a década de 70 e tal. Era claro que, nesse momento, a motivação era política, né? Eram basicamente pessoas ligadas ao Partido Comunista, eram pessoas ligadas à União Soviética, ao comunismo, e estavam interessados em estudar russo para acessar a bibliografia, para ir para a Rússia, para se ligar a esse campo da esquerda e do comunismo em geral. A impressão que a gente tem é que essa nova onda de interesse não está mais ligada necessariamente, não é que não esteja ligada, mas não está necessariamente ligada marcadamente por uma questão político-partidária ou ideológica. A gente tem gente de um espectro bastante variado até, lendo e interessado em Dostoiévski. O Olavo de Carvalho falava bem de Dostoiévski, né? Então, assim, não necessariamente parece ter essa marca. E parece estar mais atravessada pela literatura do que qualquer outra coisa. Marcadamente pela literatura. O interesse, que obviamente, se é um interesse por literatura, também é um interesse por cultura, porque a literatura faz parte da cultura de um povo. Mas não tanto por temas, por autores teóricos da sociologia ou da filosofia, mas um interesse especificamente por literatura russa.
No fundo, eu só descrevi o fenômeno e não expliquei de onde ele veio, mas é porque eu acho que a gente não sabe muito bem explicar. Eu acho que teve uma coisa que apareceu e que foi um pouco incentivada por meios reais para isso acontecer, né? Porque, seja lá como a coisa aconteça, precisa haver meios, né, para o interesse se instalar. Então, tem que ter tradutores, tem que ter editoras que publiquem, que tenham interesse em investir nisso. Sem entrar em mérito de ovo e galinha, quem veio primeiro, né, o interesse de publicar o público que queria, sei lá. O fato é, havia tradutores, passou a haver cada vez mais, e isso, de alguma maneira, vendeu, né, e resultou em um boom mesmo, né? Novamente, estou dizendo que eu acho que eu não respondi a sua pergunta, mas eu acho que pelo menos pinta um pouco que cenário que é esse que a gente vê, e acho que essa diferença importante de não ser mais uma questão, de não ser necessariamente uma questão ideológica, já cria pelo menos uma diferença em relação ao cenário que a gente tinha no século passado, digamos. E você falou sobre... Desculpa, pode falar, Thales. Você acabou de dizer que hoje passa pela literatura, né? Essa atração, né? Digamos, esse crescimento dos últimos anos. Me diz uma coisa, o que tem de tão legal naqueles catatais enormes, assim como diz um amigo meu, enfim, aqueles livros enormes, né? Aqueles clássicos russos do século XIX, por que eles são tão... por que eles impactam tanto? Porque a gente vê relatos de várias pessoas como você que acabaram mudando um pouco a direção da sua vida por causa dessas obras, né? O que tem de tão forte neles? Eu só queria fazer um adendo, porque eu falei dessa questão de fato de que a literatura parece que puxa o bonde, né, do interesse, mas só porque agora eu estou lidando com uma realidade que é distinta, claramente distinta, e eu ainda estou compreendendo essa realidade, que é a realidade dos alunos do curso de russo da UFRJ. Não parece ser a tônica, eu ainda também estou entendendo o fenômeno, não parece ser a tônica dos alunos daqui, o interesse por literatura. Eu acho importante falar disso, porque eu acho que o interesse estabelecido e consolidado em São Paulo por literatura e por tradução de russo tem muito a ver com as bases lançadas pelo Boris, né? Ele criou aquele curso e ele, enfim, claramente formou lá seus sucessores e o seu reino ali, né, de interesse. Aqui eu acho que a gente não tem muito essa figura e o russo acaba atraindo uma figura que existe, que é aquela figura do poliglota, um pouco assim, gente que já estudou um pouquinho de cada coisa. E aí o russo é uma língua dessas línguas exóticas, assim, né? Entra um pouco nesse balaio de o que eu posso aprender para desafiar. A gente tem, claro, alunos interessados em literatura também, mas a tônica é bem menos presente do que no curso em São Paulo. Então, acho que tem um pouco do mesmo jeito, sei lá, tem gente estudando coreano, chinês, então tem gente estudando russo. E aí pode ter alguma motivação ideológica também. O cenário me parece um pouco mais variável. E, de todo modo, também é um curso menor, né? Um curso de tamanho menor, não tem pós-graduação e tal. Só queria fazer esse à parte, mas agora a sua pergunta por que, afinal, a gente lê? Eu acho um fenômeno fascinante, eu não sei se eu sei explicar, mas é muito curioso que parece... Pensando assim, quando a gente diz para um russo que adora Dostoiévski, ele fica muito chocado. Primeiro porque o Dostoiévski não é tão popular lá, ou tão querido, porque é considerado uma literatura pesada. E na cabeça do russo, como é de se esperar, nada parece mais distante do que ele imagina ser o brasileiro do que aquilo que está no Dostoiévski, aquela coisa meio doentio, meio pesada, trágica e um pouco exagerada e tal. Então, eu acho que é um fato, sei lá, antropologicamente interessante que o nosso povo, que às vezes a gente mesmo vê como um povo tão alegre, tão expansivo, tão positivo, né? Que a gente tenha, sei lá, se voltado para uma literatura que às vezes é tão pesada e tão de grandes questões filosóficas e tal. Eu acho que isso faz a gente pensar um pouco, até sobre a gente como povo mesmo, a gente tem, às vezes, uma necessidade de contrabalancear essa profusão de alegria. Esse é todo um ponto, né? Assim, a alegria do brasileiro, né? Quem estuda o samba e tudo sabe que também que o samba é uma maneira de sublimar, digamos assim, para lembrar a psicologia, né?
a tristeza e a tragédia também, né? E não tem nada de alegria inocente e bobinha, né? Tipo, todo mundo pulando de felicidade. Enfim, não é bem assim. E eu acho que essa manifestação contraditória, talvez, do espírito brasileiro, sei que se pode falar assim, se revela quando a gente descobre que esse povo está lendo essa literatura. Essa é uma literatura que é uma literatura de abismos, né? Agora, para além disso, uma tentativa de sociologia de botiquinha em minha, desculpem, mas, por outro lado, eu acho que tem os méritos da própria literatura russa, que é uma literatura canônica mundialmente, essa é uma literatura lida no mundo inteiro. Acho que também, por que não, aqui, né? E se ela é lida não só aqui como no mundo inteiro, porque ela tem méritos e qualidades muito próprias, assim, muito sui generis, assim, né? Por exemplo, o realismo, falando principalmente do realismo do século XIX, estou me enfocando nisso porque eu acho que é aqui a literatura que mais foi produto de exportação da Rússia, né? Ela é de um realismo ao mesmo tempo muito vivo, né? Muito envolvente, muito dramático, e acho que isso, eu não sei vocês, mas assim, eu vejo semelhanças entre, não sei se eu deveria falar isso, que isso está gravado e alguém vai ouvir depois, mas entre assistir uma novela e ler um romance do Tolstói, com todas as diferenças e guardadas as proporções, mas assim, aquilo ali não é, assim, aquela quantidade de núcleos, aquilo é muito envolvente, né? Eu acho, a gente tem uma tradição brasileira, a gente tem uma formação, né, dessa cultura da novela, por exemplo. Claro, com outro tipo de temáticas e de refinamentos também, de ideias e de estilo, isso não há dúvida sobre isso, assim, mas me parece haver um fio entre essas histórias que se desenrolam em múltiplas direções e com múltiplos personagens. Eu acho que a gente tem algo em comum com isso, né, na cultura brasileira. Priscila, eu queria passar agora mais por um tema mais atual, e você tinha dito antes que a gente pode retroceder alguns passos nessa questão geopolítica agora com Rússia e tudo mais. E que, enfim, essa semana, a gente está gravando o podcast agora nesse início de março, e teve já notícia de que na Itália cancelaram um curso do Dostoiévski, e em Gênova cancelaram festival de música e literatura russa. Enfim, a gente já começa a ver os desdobramentos que essa guerra está tendo para a cultura russa em geral. Eu queria saber a sua opinião sobre esse assunto. O que pode acarretar tudo isso, todas essas atitudes que todo mundo está tendo ao redor do mundo? Eu soube agora há pouco, um pouquinho antes de a gente começar aqui, a notícia de que a Anna Netrebko, talvez a maior soprano do mundo, foi dispensada do Metropolitan de Nova York. O banimento de atletas e tal, tudo isso é um desastre, assim, é um desastre absoluto. Eu acho que a gente volta uns passos para um estado de guerra fria, de russofobia, que, se a gente for olhar com atenção, nunca deixou de existir, mesmo com o fim da guerra, assim como a OTAN não deixou de existir, né, com a Guerra Fria, a russofobia também não deixou de existir. Quer dizer, os russos cederam lugar de vilão nos filmes americanos para outras nacionalidades que estavam mais em destaque, mas também não vai ter um russo fazendo o bonzinho da história, né? Então, só que eu acho que isso vai se agravar e eu vejo com muita preocupação isso, assim, esse tipo de mistura bastante intransigente e muito burra. Eu acho, não sei se tem outra palavra, bastante burra, assim, de não distinguir o que é um fato geopolítico contemporâneo de um governo específico, né, com toda a população. A única conclusão que eu consigo tirar é que dessa história nada de bom vai resultar nem para a Ucrânia nem para a Rússia, assim. Para a Europa, para a gente, quer dizer, quem está fora disso, não sei, mas a Ucrânia, obviamente, com perdas materiais e de vidas, assim, incontestável, né? Mas os russos de párias da humanidade, né? A gente sabe que o Putin não tem medo muito dessa história de ser vilão, né? Ele embarcou nisso e ele prefere ser vilão e ter respeito, né? E jogar um pouco com essa carta de que ele é um cara imprevisível e tal, e que ele pode fazer qualquer loucura, e agora está mostrando que pode mesmo e faz. O problema é que isso está gerando uma reação em cadeia
cujas consequências eu ainda não sei prever, assim. Já está claro que algumas consequências estão aí acontecendo para a vida dessas pessoas, para colaborações, de fato. Me preocupa a colaboração de especialistas, de professores do mundo inteiro com a Rússia, com as instituições russas, os especialistas da Rússia. Isso tudo é muito preocupante. Só para dar um exemplo, eu fiz o meu estágio de pós-doc na Alemanha. A Alemanha, na Universidade Livre de Berlim, tem o Instituto de Leste Europeu, e eu tinha um professor lá, ele foi meu orientador. Logo em seguida, ele se aposentou e foi trabalhar na Universidade de São Petersburgo. E ele deixou o trabalho dele lá, e em protesto mesmo com a guerra. Ao mesmo tempo, você vê que coisa triste, né? Que é isso. Os russos vão deixar de ter uma pessoa como esse cara, que era um cara incrível, assim, como no seu quadro de professores e tal. Mas, ao mesmo tempo, é compreensível que o Georg, né, esse professor, ele não se sinta à vontade de ser um empregado do governo, né, que era o caso, um empregado do governo russo, um governo que está em ato de guerra contra um outro país. É muito complexo, mas tem muita coisa irracional. Quer dizer, isso tudo eu consigo compreender, né, tanto a posição do Georg e lamentar pelos russos que perdem a colaboração, mas tem muita coisa irracional acontecendo, tipo essas expressões de rejeição e de ódio que tem em rede social. As redes sociais também ampliam muito a idiotice, como já foi dito várias vezes, né? Assim, é um alto-falante, parece, para coisas ruins, né? Então, é realmente preocupante, assim. Eu temo por uma escalada disso, até porque a gente não sabe ainda o que vai acontecer. A guerra está longe, não mostra indícios de um fim próximo, e nem de, sei lá, claramente de que consequências ela vai trazer ainda. Então, é preocupante, eu acho, para a gente, para qualquer pessoa envolvido, interessado em conhecer, em divulgar e ter alguma relação, né, com a Rússia. Ainda que também essa divisão entre o governo e o povo, né, que teoricamente, que a gente ouve falar também, que tem tentado protestar, em alguns casos tem sofrido por causa disso, né, e também acho que começa a ficar um terreno muito estranho também, né, do tipo, você está fazendo mal pro povo, né, não necessariamente para pro governo, né, então... Sabe uma coisa interessante? Poucos de nós, digamos 70% do Brasil, não se sente representado por esse governo, né? Parece ser mais ou menos essa cifra, assim, tem uns 30% ali que ainda está mais ou menos de acordo com aquilo, mas a maioria de nós não. E não sei qual é a experiência de vocês, mas eu tive a experiência de estar fora do Brasil, de falar com pessoas de fora do Brasil. Eu estava fora do Brasil na eleição, inclusive. E eu recebi muitas mensagens de apoio de pessoas que, obviamente, assim, em nenhum momento, não estou falando que eles, meu Deus, como eles são iluminados, mas, assim, em nenhum momento alguém me tratou como se eu fosse um sinônimo desse governo. Muito pelo contrário, as pessoas me perguntaram, assim, as reações variavam entre, meu Deus, como isso aconteceu, me explique, e aí a resposta é óbvia, não sei explicar. Ou alguma coisa como, sinto muito, meu Deus, imagino a situação, como as coisas estão aí, sei lá, né? De pessoas consternadas e com empatia em relação, né? Então, assim, eu não vejo por que a nossa reação com os russos deva ser diferente, assim. Muito embora, de fato, quer dizer, o lance da aprovação do Putin é um capítulo à parte, né? Ele, de fato, não é tão rejeitado assim. Ele tem sido cada vez mais rejeitado, mas há motivos bastante explicáveis, até bastante razoáveis, inclusive, de por que ele não é um cara execrado. Afinal de contas, colocou minimamente na cabeça do russo médio, ele colocou o país, tirou para esse buraco, e as coisas mais ou menos estavam se encaixando ali, né? Só depois de, 20º mandato e algumas arbitrariedades é que as coisas começam a gerar alguma resistência dentro do país e tal. Não é exatamente equivalente do que a nossa relação no Brasil, mas ainda assim, eu acho que é curioso que, assim, é isso. A gente não, no geral, pelo menos a minha experiência pessoal, não foi de, essa pessoa é do Brasil, daquele governo fascista ou daquele governo hiperconservador. Não, né? Então, eu acho que
talvez a gente pudesse pôr a mão na consciência, já que a gente não recebeu esse tipo de reação, não agir dessa maneira, né? Porque eu acho que também teve algo parecido quando o Trump foi eleito também, você falava com as pessoas, falava, pô, isso como aconteceu com você, americano e tal, então, não sei, dá a impressão também que como o vírus era chinês e tinha sabe, talvez você já estava escondendo alguma coisa que já estava ali e só deixou mais visível também, né? Talvez já existe esse preconceito e muitas vezes isso fica mais claro e as pessoas sintam a liberdade de exercer esse racismo, digamos assim, né? Então, sim. Uhum. mas enfim, espero que, com certeza, acho que voltando para a literatura, são livros que eu sempre me entreguei, você respondeu, e acho que também eu tenho essa teoria que são livros incríveis, são com muitas aspas como folhetins, né, que muitas vezes eram feitos isso lançados semanalmente ou mensalmente de tempos, e acho que tem uma estrutura muito que a gente está acostumado em séries hoje em dia, né? Então acaba criando uma dinâmica muito interessante, falando sobre coisas que de todo o mundo e todo ser humano tem, né? Então que a gente possa também aprender a separar, né, o povo, né, de um governo que com certeza não merece nenhum tipo de aprovação, né? Para Priscila, rapidinho, assim, do clima, vou mudar de assunto, assim, vou falar do clima. Eu li uma vez referente que pessoas de climas mais frios, países, locais, leem mais. Eu não sei, e leem e produzem mais, assim, literatura. Por estar dentro de casa, você procura hobbies mais internos, certo? Queria saber se isso tem relação aos livros russos, à produção russa, assim, são livros enormes, ou se não tem nada a ver. Eu não sei se dá para traçar uma linha muito reta, mas assim, uma coisa que dá para perceber lá, no hemisfério norte de modo geral, onde as estações são muito marcadas, a vida é organizada muito em função do que dá para fazer, basicamente. Se está tudo bloqueado de neve lá fora, né, você vai inventar o que fazer que não envolva você se deslocar muito e tal, né? Ou você vai aproveitar aquela circunstância para fazer aquilo que só dá para fazer nessa época, tipo esquiar, sei lá. Então, de fato, acho que há uma relação entre uns ciclos de vida muito definidos, assim, né? Do que se faz e de como se faz, de como se vive a vida em cada época do ano, assim. Faz sentido e as coisas são assim, porque, bom, é isso. Uma hora o dia dura 20 horas, né? Quase não anoitece, outra hora ele dura 5 horas. E aí você meio que precisa se adaptar a isso. Novamente, eu não estou traçando uma linha em relação ao hábito especificamente de leitura ou não, mas acho que, do modo geral, a vida que a gente leva no Brasil, a gente tem, por exemplo, no Brasil, né, falar da nossa experiência, a nossa não distinção muito clara, também é meio impressiômetro pessoal aqui, é que a gente leva a vida um pouco quase que sem norte, assim, essa expressão que eu tenho. Já falei com nativos de países eslavos que moram aqui, essa coisa de que a gente não, às vezes, sente menos o tempo passar, né, porque já são mais parecidos mesmo, né. Acho que tem uma diferença subjetiva, assim, de experiência do tempo. Eu não sei se necessariamente isso implicaria em hábitos específicos, enfim. Eu só consigo ler agora no ar-condicionado no Rio de Janeiro, gente. Então, eu pensei... a verdade aqui. Então, eu pensei em relação a isso, assim, como a gente é de clima mais tropical, carnaval, aquele calorão, eu falo, eu vou sair para tomar uma cerveja, vou fazer alguma coisa externa. Normalmente eu falo, eu não vou sentar no meu quarto nesse calor e vou ler uma obra do Tolstói. Normalmente, assim, são hábitos que eu procuro fazer mais no inverno, ou pratico mais no inverno. Por isso que eu pensei nessa relação, assim, se fazia sentido ou não. Acho que vai muito assim da rotina de cada um pouco, porque o inverno, a espécie de inverno que existe no hemisfério norte, a gente não tem nada nem semelhante. Assim, os nossos dias não são tão curtos. A diferença entre um dia longo, a gente ainda usa horário de verão para dar uma esticadinha, assim, mas mesmo assim não passa de 7 horas da noite, né? Lá é uma coisa muito radical, tipo noite branca, né? Não nos pôr nunca o sol. E os dias extremamente curtos, assim. Então a gente, quer dizer, o que a gente vai decidir que vai ser o nosso hábito de leitura, cada um vai ter que, de fato, inventar para si mesmo, né? Acho que é isso.
Você queria falar mais alguma coisa, Priscila, que a gente possa ter esquecido aqui? Eu queria só novamente agradecer por esse espaço, porque eu acho que é com coisas assim, além de editar, publicar, traduzir, enfim, continuar lendo a literatura russa e fazendo o possível para que ela seja conhecida, esse tipo de espaço, esse tipo de conversa, eu acho que ajuda um pouco a desfazer algumas ideias erradas e equivocadas, né, sobre essa mistura de povo. Antes a gente tinha um problema, que já era um problema sério, né, que era separar o autor e a obra, né? Já não é uma coisa fácil assim, né? Agora a gente está misturando tudo num balaio só, o ator, obra e o presidente atual do país, assim. Meu Deus, né? É verdade. Vamos primeiro para o nosso momento MVB Brasil e depois para as nossas indicações. E aqui no nosso momento MVB Brasil com Ricardo Costa. E aí, Ricardo, como vão as coisas? Fala, Fábio, tudo bem? Fala aí, pessoal. O que temos de novidade para hoje que você gostaria de dividir aqui com o nosso ouvinte? Fábio, eu devo confessar que eu atrasei um pouquinho, eu atraso muito na leitura dos artigos do Publish News, frequentemente. A gente vai fazer um monte de coisa e fica lá a ser lido. E mas uma hora a gente chega. E eu esses dias li o artigo que o Publish News fez com os CEOs de várias editoras, né? E eu queria comentar uma parte que o Cassiano mencionou, que o Cassiano fez uma análise do mercado, né? O Cassiano Eric, da Planeta. O Cassiano apontou que há uma tendência de consumo conservadora no nosso mercado e que o mercado se renova pouco e novos livros demoram para acontecer e para ter sucesso. Dos 20 livros mais vendidos da lista do Publish News de 2021, né, apenas um foi lançado em 2021. Todos os outros fazem parte, são livros de catálogo, que a gente chama, né? Então, eu queria relembrar a galera algumas coisinhas. Primeiro, sobre os livros que eles vão lançar, os livros novos, né? Invista algum tempo nos metadados desses livros. Lembrando, de novo aqui, não é gastar tempo, é investir tempo, né? O pessoal que fala de dinheiro fala muito nisso, né? O pessoal de finanças, mas é fato também aqui quando a gente está falando de metadados. Incluir os dados com antecedência é super importante. E às vezes a gente esquece, o mercado esquece, que não precisa obrigatoriamente existir uma pré-venda para você incluir os dados com antecedência. Você pode incluir os dados com antecedência apenas para informação do livreiro e do público. Dentro da MetaBook, você pode até controlar se é para o livreiro apenas a informação ou se a informação pode ser divulgada ao público, isso você informa lá nos campos corretos do Onyx que estão lá, ou até se vai ter uma pré-venda ou não, se você só está divulgando a informação. Tudo isso dá para controlar lá dentro. Quanto mais antecedência o povo recebe a informação, melhor para ele se preparar, para ele saber o que está saindo, separar um espaço lá na livraria para expor o livro, para colocar em destaque no site quando esse livro chegar e começar a ser vendido. Então, a informação com antecedência é super importante. Outra coisa que a gente às vezes não dá muito valor são as amostras de livro e imagens internas do livro. Poucos sites, na verdade, mostram isso para o consumidor final. Acho que hoje em dia 2 ou 3 lojas estão usando isso de uma maneira boa. Mas essas amostras, elas podem ser consultadas pelo livreiro, para o livreiro conhecer, para o livreiro saber que livro é esse que vai chegar para ele. Tem livro famoso saindo, então o cara até já sabe de cor, já leu um monte de coisa, mas tem livros novos, de novos autores, e o livreiro não tem nem noção do que ele precisa de material na mão. Então, esses arquivos que você consegue subir lá na MetaBooks dão essa informação para o livreiro, para o distribuidor. E, hoje em dia, existem várias bibliotecas que são clientes MetaBooks. Então, elas estão acessando a MetaBooks para conhecer as novidades e para escolher livros para serem para fazer parte do acervo da biblioteca. Então,
essa informação, esses dados, esses arquivos lá também são muito úteis para os bibliotecários conhecerem, e jornalistas também estão começando a ter acesso a metabooks. Então, para saber o que vem, o que está saindo, ele também ele vai buscar lá na Metabooks e ele vai ter acesso a esses arquivos pequenos de amostra ou uma outra imagem interna. Isso é importante para você divulgar o seu livro. Incluir links de divulgadores que falam e promovem o livro. Se a gente estava batendo papo aí, Fábio, obrigado por você ter lembrado desse detalhe aí. A gente sempre eu sempre menciono link de resenha, link de matérias, link de críticas literárias que possam ter saído aqui e lá fora, mas também a galera das mídias sociais é muito influente e eu tinha deixado passar isso, né? Os booktokers, é isso, né? Agora, isso. Os booktokers. E uma outra coisa também que quando der para fazer, relacione. Existe um campo de relacionamento de livros, relacione o livro novo com algum livro antigo que você tem no catálogo, por afinidade de autor, por afinidade de assunto, várias afinidades você pode relacionar ali na Metabooks. E aproveita, né, já que está lá na Metabooks, já está lá na plataforma, dá uma revisadinha no seu catálogo, que a gente sempre fala que metadado é vivo, então a gente precisa estar sempre atualizando as informações. São essas aí as dicas para hoje. Muito bom. Ótimas dicas. Espero que o pessoal tenha anotado aí, ou dá uma voltadinha aqui para ouvir um pouquinho melhor também novamente. Tá bom? Ricardo, muito obrigado e boa semana. Afinal, a gente está gravando no final de semana, mas boa semana para todo mundo. Obrigado, Fábio. Obrigado para todos aí. Boa semana a todo mundo. Gostaria de começar a indicar, senão eu já posso. Tem uma coisa aqui para vocês terem um tempinho. Em frente? Então, acho que eu não sei se a Thalita, agora eu não lembro, Thalita, se você indicou já esse filme. Eu também tô fazendo a coisa do Oscar. É aquele No Ritmo do Coração. Acho que você já falou desse filme, não falou? Eu ia indicar ele hoje, mas eu deixo você indicar porque é realmente muito bom. Siga. Então, a história parece completamente besta. Quer dizer, besta não, mas assim, do tipo, primeiro que o título, No Ritmo do Coração, você fala, é um filme da Sessão da Tarde e é ruim. Mas aí eu fui procurar o nome em inglês, que chama CODA, que é Children of Death. Esqueci o A, mas enfim. É tipo, filho de pais e surdos. E aí tem uma coisa improvável que a filha... Ela é um pouco a ligação entre os pais, que eles são surdos, a família toda, e ela não é a única não surda, com o mundo. Eles são pescadores, e ela começa a cantar, só que ninguém sabe disso da família dela. E acha que até com um ato de rebeldia, do tipo, por que você canta? Quer dizer, eu nem sei, ninguém sabe se ela canta bem, e ela canta muito bem, entendeu? Só que assim, e a partir disso, primeiro que você percebe que em muitas partes do filme, eles cortam pra você ter a sensação de você ser surdo também, e isso é incrível. E depois você também... A linguagem de sinais é muito boa, porque os atores são surdos também, e eles fazem... Por exemplo, os palavrões em sinais são incríveis. São muito engraçados. Você começa a rir. E assim, é muito bonito. Tem tipo música, sabe? É uma mistura meio de Glee, sabe? Aquele seriado assim, mas tipo... E é uma história sensível. Os atores são muito bons. Estou falando de novo, os atores são surdos e colocaram isso como inclusão também, sabe? E você tem um pouco de como entender um pouco essa parte, sabe? Eu achava assim, será que vale a pena? Eu assisti porque tá no streaming, tá na Amazon Prime, mas assim, primeiro que se você não chorar pelo menos um pouquinho, é um sinal que você não tem o coração. Mas é muito bom, eu acho que vale muito a pena. Você não acha? Eu acho super, eu falei que eu ia te complementar porque... É muito lindo, é de chorar um pouquinho sim, tá? E eu não gostei também dessa tradução, No Ritmo do Coração em português, achei que deu real uma cara de Sessão da Tarde, mas enfim, o filme é muito bom. E tô torcendo o ator que faz o pai dela, que, aliás, eles são surdos na vida real, os três da família. Ele tá concorrendo a melhor ator coadjuvante, então já quero muito que ele ganhe. Dos que eu assisti, eu acho que ele é o que melhor tá merecendo ali.
Enfim, e a minha indicação, na verdade, eu vou fazer bem rapidinho, era, já tinha indicado aqui há alguns anos, a série Chernobyl, da HBO também, que é muito boa. Tem só 5 episódios e eu lembro que quando estava passando essa série, estava na última temporada de Game of Thrones, que sempre batia recorde atrás de recorde de audiência, e Chernobyl ultrapassou isso, porque, enfim, é uma série muito bem feita. Apenas 5 episódios que conta todo aquele mais desastre nuclear que aconteceu em Pripyat. É essa cidade, né? Agora eu não sei se foi certo, mas eu tenho quase certeza que é. Muito bom. A Priscila pode corrigir ou não. Eu vou aproveitar essa deixa do Oscar, que tá todo mundo indicando de filmes, e vou indicar um que eu vi no final de semana, eu achei super fofo, assistam, que é Sabiá, Sabiazinha, que é uma sabiá que foi criada por uma família de ratos. Gente, é muito fofo. E ela não se encaixa, porque ela é uma sabiá, né, e a família dela são ratos, caçam restos e comidas, e ela tenta se encaixar naquele meio, só que ela não consegue, né, fisicamente, para ela é difícil. Tem na Netflix, é muito fofo esse filme, também tá na lista do Oscar, assistam, vocês vão gostar. 30 vou me intrometer de só. novo, é 30 minutinhos e ele é muito lindo, né, Kai? Eu adorei também. É muito fofo. Assista, gente, eu tô fazendo merchan dessa animação, porque é fofa demais. Muito bom. E você, Priscila, o que indicaria pra gente? Eu gostaria de indicar o seguinte, um pouco inspirada na dica da Thalita, que falou da série. Tem o livro que meio que inspira a série. Tem uma polêmica em relação à falta de crédito, né? A série não dá propriamente o crédito aos livros da Svetlana Alexievich, que coletou depoimentos e tal, e publicou, e escreveu o livro Vozes de Chernobyl, né? Mas eu queria indicar um outro livro dela. Eu acho que, de modo geral, a literatura dela é muito interessante agora que a gente está vivendo momentos tão atribulados e que a gente está tentando entender algumas coisas da história do leste europeu e tal. Eu gosto muito, especialmente, talvez eu goste mais de todos, do Fim do Homem Soviético. E acho que, para entender um pouco a queda da União Soviética e a multiplicidade de coisas que saem dali, esse livro ele é muito interessante, assim, para complementar, talvez, né, esse outro capítulo também trágico da história ali do leste europeu, que foi a tragédia de Chernobyl. Se vocês me permitirem, eu vou dar uma outra dica, já porque vocês falaram de cinema também. Tem aparecido muito, para quem tem o serviço de streaming Mubi, tem aparecido muito filme georgiano. Eu queria fazer dar uma dica genérica de vejam os filmes georgianos, qualquer coisa que aparecer lá, porque o cinema georgiano contemporâneo é bem interessante, mas tem um especificamente que se chama O que você vê quando olha para o céu, o que vemos quando olhamos para o céu. O título em inglês é What We See When We Look at the Sky, algo assim. Só um pouco para também sair um pouco desse assunto político muito pesado, esse é um filme completamente diferente, assim, que não tem nada a ver. Ao mesmo tempo, ele é um filme realista, digamos assim, né? As pessoas, figuras normais, digamos assim, um estudante de medicina, um jogador de futebol e tal, mas ele se transforma, se converte, num certo ponto, em uma fábula, em uma história, um conto de fadas quase, e mistura coisas mágicas, assim, é muito bonito, assim, é muito bonito. No final tem, inclusive, uma entrevista com o diretor, que é bem legal também. Então, essa outra dica, explorando um pouco demais o meu espaço. Tá ótimo. E você, Thalys? Olha, como eu tô muito sombrio essa semana por causa do novo Batman, né? Então, eu pensando em cinema russo, a coisa que me vem na cabeça mesmo é uma coisa pesada. Vocês estão com dicas muito levezinhas, assim, fofas, né? Assim, e eu realmente penso em cinema russo, eu penso muito em Tarkovsky, né? Em Andrei Tarkovsky, e tem um filme, talvez ele que seja o mais esquisito, sombrio, brutal, que é o Stalker. Ele está no YouTube. Eu descobri outro dia desses que está no YouTube, com todas as suas 3 horas de duração e muito poucos acontecimentos durante essas 3 horas, e é simplesmente um impacto muito grande, assim. Eu acho que vale a pena assistir. É meio isso. Muito bom. Então tá bom. Queria então agradecer a Priscila por estar aqui para nos ajudar a entender um pouquinho, né, desses fenômenos, e também para tentar a gente mudar um pouco
a situação, pelo menos, que está no nosso alcance aqui. Tá bom? Obrigado, Priscila, por conversar com a gente nessa horinha aqui. Obrigada a você, gente. Foi um prazer. Até mais. Até semana que vem, gente. Valeu, Thales, Karina. Tchau, tchau.